Nós te louvamos nessa noite, nós te adoramos. E que o Senhor possa falar conosco profundamente. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sentar no seu lugar. E eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Que o tema é murmuração. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, diz assim: o medo e o temor caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivessem passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão. Essa passagem aqui de Êxodo 15 é um cântico que eles fizeram logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Que eles saíram do Egito, não é? E ali diante do mar e os soldados atrás deles, o Senhor fez um milagre, Ele abriu o mar. E depois que eles passaram esse mar, eles fizeram esse cântico, eles cantaram hinos, a Bíblia fala que eles cantavam, tocavam, né, tambor, e eles se alegravam, e eles pulavam, porque eles estavam felizes, porque eles tinham atravessado o mar. Deus tinha feito uma coisa milagrosa. Para eles era algo assim sobrenatural. Eles nunca tinham visto um milagre daquele. E Deus tinha feito o milagre. Só que logo depois, nós vamos ver que eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar. Eu lembrei, sabe, de quando nós compramos esse terreno aqui. Nós estávamos no prédio em frente aqui, em cima. A igreja era lá. E quando nós compramos o prédio, que o pastor falou que tinha comprado o prédio, o terreno aqui, que nós iríamos construir, todo mundo se alegrou e todo mundo pulou, todo mundo cantou com alegria e todo mundo ficou muito alegre, muito contente. Eu lembrei do povo aqui, né? Antes era uma alegria, mas aí depois, nós vamos ver o que eles começaram a fazer. Eles começaram a murmurar. O que significa murmurar? Murmurar significa sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Murmurar, no hebraico e no grego, significa resmungar, sussurrar um discurso semi-articulado, ou simplesmente dizer interiormente. Isso acontece porque geralmente a murmuração está embutida em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentações. A murmuração, ela representa desacordo, oposição, ira e rebelião. Eu lembro que logo depois que nós compramos aqui, que nós começamos a construir, foi justamente como o povo no deserto. O povo saiu alegre, contente, porque deixaram de ser escravo e começaram a ser livre. Mas quando eles entraram no deserto, eles começaram a murmurar. E eu lembro que quando nós saímos de lá para cá, que começou a obra, que tinha que vir todos os dias, que tinha que vir de dia, tinha que vir de noite, tinha que vir final de semana, tinha que vir feriado, as pessoas começaram a murmurar. Sabe, nós pedimos tanto para Deus um milagre, Deus nos dá um milagre. E depois que nós recebemos o milagre, nós começamos a reclamar do milagre que Deus nos deu. É igual casamento, você quer casar, a festa é a coisa mais linda, é o mar se abrindo, né? E aí depois começa o quê? A murmuração. Essa mulher não faz a comida direito, essa mulher é chata, esse homem é não sei o quê, esse homem só briga, esse homem só reclama, esse homem deixa o sapato em qualquer canto. Aí começa a murmuração. Foi justamente isso que aconteceu lá no deserto. Eles começaram a murmurar. Lá em Êxodo 16, capítulo 16, versículo do 1 ao 2, diz assim: o povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Eli e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. A murmuração, queridos, você não murmura só contra os líderes. Você murmura contra Deus. Porque a Bíblia diz assim, teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos
pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para um deserto, a fim de matar a fome. Vocês nos trouxeram para este deserto, a fim de matar de fome toda essa multidão. Aquele povo viu os milagres que Deus tinha feito. Aquele povo presenciou os milagres. Mas depois que eles passaram a terra, que eles se estabeleceram ali em algum lugar, eles começaram a murmurar, porque eles começaram a ver as dificuldades. Sabe, nós queremos o melhor, mas não entendemos que vão ter dificuldades. Terão situações ruins, terão momentos ruins. Muitos que vieram de lá para cá conosco não estão mais conosco. Muitos que vieram do Egito para atravessar o mar e foram para o deserto, morreram no deserto. Porque murmuraram, porque reclamaram, porque ficaram sussurrando, porque ficaram reclamando. Ah, mas isso é ruim. Ah, mas não sei o quê. Alguém pede algo para você fazer, você faz, mas você faz, não deveria ser assim. Pensando, né? Você pensar, não deveria ser assim. Ah, porque desse jeito é melhor. Ah, porque daquele jeito é melhor. Ah, porque se fosse eu, iria fazer dessa forma. Você fica ali, ó, murmurando, reclamando, remoendo. E isso, Deus não se agrada. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida diária, em casa, na igreja, no trabalho, aonde nós estamos ali, mas estamos murmurando, estamos reclamando. Reclama porque acorda cedo, reclama porque tem um emprego, reclama porque tem um marido, reclama porque tem uma esposa, reclama, só reclama. O povo no deserto só reclamava, eles queriam água, eles queriam comida, eles queriam tudo. Mas eles esqueceram que o Senhor tirou eles do Egito, levou eles para o deserto. Não eram para eles ficarem no deserto 40 anos como eles ficaram. Era uma passagem apenas, talvez uns 15 dias, que era a travessia do deserto. Mas eles ficaram 40 anos, porque eles começaram a murmurar. E eles murmuravam de tudo, de tudo. E o pior é que eles não murmuravam só contra Moisés e Arão, eles estavam murmurando contra Deus. Porque quem foi que trouxe eles do Egito? Foi Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, se prepara que eu vou tirar o meu povo do Egito e vou levar eles para uma terra que eu mostrarei. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa. Uma terra que vai ter uma boa produção. Olha a promessa. Sabe por que talvez você não chegou ainda no lugar da promessa? Porque você está murmurando. Você está reclamando daquilo que Deus fez hoje na tua vida. Você está reclamando do que está acontecendo hoje. E aí você não vai chegar no lugar da promessa, porque quem murmurou morreu no deserto. Talvez você está morrendo no deserto hoje e está assim: será por que as coisas não acontecem comigo? Será por que a minha vida não vai para frente? Será por que a promessa ainda não se cumpriu? Porque talvez você esteja murmurando. Lá em Êxodo 16:8 diz assim: Moisés continuou: é Deus o Senhor quem vai lhes dar carne, porque eles estavam reclamando que eles queriam comer carne, né? É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Quem era Moisés e Arão? Eram dois servos que Deus estava direcionando. E Moisés falou: olha, Deus vai dar carne, Deus vai dar pão, para de murmurar. Vocês só murmuram, vocês só reclamam. Vocês não estão vendo o que Deus e as maravilhas que Deus está fazendo. E o interessante que eu achei aqui foi que ele fala assim: as suas reclamações são contra Ele e não contra nós. Quando você murmura, você está murmurando contra o Senhor. Você está dizendo: Senhor, o que o Senhor fez não está bom. Senhor, o que o Senhor está fazendo não está legal. Senhor, esse emprego que o Senhor me deu, eu não quero. Senhor, não é dessa forma. Senhor, eu quero estar lá onde eu gostaria de estar. Senhor, eu não gostaria de estar aqui.
Você não está vivendo o que Deus tem para você. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então viva o seu dia. Para de viver lá na frente. Porque se você ficar pensando em viver o que você não está vivendo, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai achar ruim. A murmuração de Israel foi tão grave que o texto bíblico identificou aquela atitude como algo que tentou a Deus. Porque não agradou o Senhor. Qual tem sido a sua murmuração hoje que não tem agradado ao Senhor? O que você tem feito que não tem agradado ao Senhor? Quando as coisas começam a acontecer, consequências assim, você fala assim, Senhor, o que está acontecendo? Você já passou por isso? E aí você para pensar e você fica procurando aonde está, só que você não consegue encontrar. Às vezes é uma situação tão pequena, a murmuração. A murmuração nos faz perder a bênção. A murmuração levou aquele povo à morte. A murmuração não permitiu que eles chegassem aonde eles deveriam chegar, no destino que Deus tinha para eles. Só ficou os que não murmuraram. Os que não murmuraram chegaram na terra prometida. Como? Por que você tem murmurado hoje? Por que você tem reclamado hoje? Lá em Êxodo 17, do 2 ao 7, ele diz assim, então reclamaram contra Moisés e lhe disseram, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede, continuava reclamando e gritando contra Moisés. E diziam, por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e as nossas ovelhas e as cabras? Todo o tempo eles estavam reclamando do que o Senhor tinha feito na vida deles. Você já parou para pensar o que Deus já fez na sua vida? Você já agradeceu ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito na sua vida? Mesmo as ruins. Porque as ruins são treinamento de Deus. É a prova para saber se nós seremos aprovados para aquilo que Ele tem para nós. Nós devemos deixar a murmuração. Nós devemos largar a murmuração, porque quando nós murmuramos, nós falamos assim, Senhor, nós não confiamos em Ti. Senhor, o Senhor não vai trazer a provisão. Porque quando eles estavam lá reclamando que não tinha carne, que eles queriam comer carne, porque se eles estivessem no Egito, lá tinha carne para eles comerem, lá era melhor. Deus falou, ah é? Então peraí. Deus mandou carne, que eles comeram carne, comeram, para sair pelas narinas, pelo ouvido, para dizer assim, come agora, né? Igual o filho quando está com a fala, agora você vai comer, até ficar entupido, mas você vai comer. E mesmo assim, eles estavam reclamando. Eles ficaram no deserto todo esse tempo e não faltou água, não faltou comida, não faltou pão, não faltou roupa. Porque a roupa deles não envelhecia. Porque era projeto de Deus. Deus estava trazendo toda a provisão necessária que eles precisavam. Eles murmuravam porque eles não confiavam no Senhor. Lembra disso? Que toda vez que você murmurar, é porque você não está confiando no Senhor. Você está olhando para você e dizendo, eu posso, eu faço, eu consigo. Eu não preciso do Senhor. E aí nós começamos a reclamar, Senhor, o que o Senhor está me dando está pouco. Eu preciso de mais. Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Senhor, e só Senhor, 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 né? E reclama de tudo. Reclama da comida que tem. Reclama do culto. Ai, meu Deus do céu, de novo ir para a igreja. Ai, Senhor, esse horário. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos dado na medida que precisamos. Ele tem nos dado na medida que nós necessitamos.
porque Ele está nos provando para nos aprovar mais na frente. Era isso que Ele estava fazendo com aquele povo no deserto. Ele estava provando para conhecer o coração deles, para saber se o coração deles realmente era um coração rendido, se era um coração obediente, se era um coração disponível, se era um coração disposto. Mas muitos foram reprovados, porque muitos murmuraram, muitos desobedeceram, muitos fizeram do seu jeito, muitos fizeram da sua forma, muitos acharam que Deus não estava trabalhando, muitos acharam que Moisés e Arão estavam inventando coisa da cabeça deles para fazer. Por isso que Moisés fala assim: quem somos nós? Vocês estão reclamando contra Deus, é Deus que está dando a direção. É Ele que está movendo, é Ele que está falando, vai por aqui, vai por ali, faz assim. Mas eles, porque quem murmura, queridos, não consegue ver o sobrenatural. Quem murmura não consegue entender o que Deus está fazendo. Quem está murmurando não consegue ver que o líder está sendo direcionado por Deus para fazer algo. Só murmura, não vai conseguir ver. Não vai conseguir enxergar o sobrenatural. No lugar de você murmurar, ore e diga: Senhor, me dá clareza do que está acontecendo nesse tempo. Senhor, me dá clareza daquilo que o meu líder, o meu pastor, a minha mãe, o meu pai pediu para me fazer, porque eu não estou entendendo. No lugar de murmurar, ore e diga: Senhor, o que tu queres que eu faça nesse momento? Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa entender a tua vontade. Mas é mais fácil murmurar, não é? Porque murmurar você não precisa orar. Murmurar você não precisa pedir orientação a Deus. Murmurar você pode fazer a todo momento. Reclamar você pode fazer a todo momento. Entenda, nós precisamos entender que a murmuração nos leva à queda. Nos leva à morte. A murmuração não nos permite ouvir e nem enxergar o que Deus está fazendo. Lá em Êxodo 14, do 11 ao 12, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Todos que murmuram rejeitam a Deus. Até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles. Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Deus estava olhando para aquele povo. E Ele estava dizendo assim: esse povo não confia em mim. E até quando eles vão continuar murmurando e reclamando? Até quando eles vão fazer as coisas reclamando? Até quando eles vão fazer um sacrifício reclamando? Até quando eles vão me entregar uma oferta, um dízimo reclamando? Até quando eles vão orar reclamando? Até quando eles vão ler a Bíblia reclamando? Até quando? Esse povo não confia em mim. A Bíblia fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E adorador é aquele que confia no Senhor. É aquele que acredita nele. É aquele que espera por Ele. Então, nós temos que largar a murmuração e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, confiamos no que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quantos creem nisso? Que o Senhor sabe o que é melhor para você? Então, nós precisamos confiar. Confie no Senhor, pare de murmurar. Lá em 1 Coríntios 10, 5 diz assim: mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram. Os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deus não se alegrou, e Deus não se alegra quando nós estamos murmurando, quando nós estamos fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito. A Bíblia diz que maldito aquele que faz reclamando, murmurando, faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, faz batendo no pé, né? Quando a mãe fala assim: menino, aí o menino sai batendo no pé.
Às vezes nós não batemos o pé, mas dentro da nossa cabeça está ali a murmuração. Ai, eu não queria fazer. Ai, que coisa chata. Ai, de novo isso. Ai, e aí fica lá remoendo na sua cabeça. Isso é murmurar. Isso é reclamar. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 2 diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e tão descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. A murmuração nos faz afastar de Deus. Porque nós começamos a olhar as coisas na nossa ótica, na nossa visão, não na visão de Deus. A visão de Deus é diferente da nossa, queridos. A visão de Deus não é como eu quero. Quando o Senhor tirou aquele povo lá do Egito e levou eles para o deserto, Deus estava sondando o coração de cada um deles. Deus sonda os nossos corações. Todo tempo Deus está nos levando a situações para sondar os nossos corações. Para saber se nós vamos murmurar, se nós vamos reclamar, se nós vamos agradecer, se nós vamos orar, se nós vamos ficar ali quietinho, falando assim: Senhor, eu confio em Ti. Se você vai desistir e falar assim: eu não vou mais servir a Deus, não. Porque toda vez que eu oro, nada acontece. Já vi gente falando assim: tudo que eu oro, nada acontece. Já orei não sei quantos anos, nada aconteceu. O povo passou 40 anos no deserto. Deus sondando o coração, Deus dando oportunidade, Deus falando assim: vai por esse caminho. E uns eram desobedientes, outros murmuravam, outros reclamavam. E Deus foi separando o joio do trigo. Deus foi separando para saber quem realmente ia entrar na terra prometida. E Deus até hoje faz isso. Até hoje o Senhor faz isso. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Todos nós iremos diante do Senhor e nós vamos prestar contas com Ele. Então a primeira coisa que nós devemos eliminar da nossa vida é murmurar. Nós não devemos murmurar, porque murmurar é muito perigoso, queridos. Murmurar nos leva a morrer. Perder a vida espiritual, perder a sensibilidade. É uma morte espiritual. Você não consegue mais ouvir Deus falando. Você vem ao culto, você ouve uma palavra, mas parece que ela não entra no teu ouvido. Porque você está todo o tempo murmurando. Você não consegue entender. Seus olhos ficam vendados. Nós precisamos dizer: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais ser murmurador. Eu não quero fazer mais parte, Senhor, daqueles que murmuram, daqueles que reclamam, daqueles que não conseguem ver o teu milagre, daqueles que não conseguem ver o que o Senhor já fez. O Senhor já fez nas nossas vidas. Ele já morreu por nós. Ele já nos deu uma vida. Hoje é dia de agradecer, porque ainda estamos vivos hoje. Grandes coisas tem feito o Senhor. Olha o que diz em Judas capítulo 1, versículo 15. Para julgar todos, ele virá a fim de condenar todos que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Há uma consequência para aqueles que murmuram. Há uma consequência para aqueles que não querem andar com Cristo. Lá em Judas capítulo 1:16, ele diz: esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivendo se gabando e bajulando os outros como são interesseiros. E aí o que Paulo fala para nós? Paulo fala que nós jamais devemos murmurar como fizeram o povo no deserto. Lá em 1 Coríntios 10:10 ele diz: vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Paulo fala: olha, cuidado, tem um exemplo aí.
Vocês viram lá o povo lá no deserto? Pois é, murmuraram e morreram. Perderam a graça, perderam a misericórdia. E ele está falando, tenham cuidado. Não murmure, não murmure. Tenham cuidado. Porque a murmuração pode te levar para o caminho da morte. A murmuração pode te levar para o caminho da frieza. Sabe quando você vem ao culto e você ouve uma palavra, mas você sai do mesmo jeito? Isso é o caminho da frieza. Ministra um louvor, não faz diferença para você. Você ouve a palavra, não faz diferença para você. Você vai embora do mesmo jeito. Porque o teu coração é um coração que está cheio de murmuração. E quando está cheio, não consegue ver, ouvir, enxergar, sentir, perceber a glória de Deus. A graça de Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 15, diz assim: Ele também aconselha, façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. O povo que não murmurou no deserto, eles brilharam como as estrelas. E foi por isso que eles entraram na terra prometida. Porque eles não se queixaram. Eles não reclamaram. Eles não se sujaram. Eles não se mancharam. Porque eles sabiam que havia algo melhor para eles. E eles queriam viver o melhor de Deus para eles. Eles queriam participar desse melhor. Se você quer participar desse melhor, queridos, hoje eu convido você a dizer não à murmuração. Dizer não à murmuração sua, murmurando, e daqueles que vêm para você murmurar. Porque tem gente que vem para a gente murmurar, né? Aí ela fica ali remoendo, e você ouvindo, né? Você ouvindo, não, chega para ela e fala assim, irmão, pare de murmurar. Vai colocar teu joelho no chão lá, ó. Vai orar ao Senhor. Vai pedir a Deus misericórdia pela tua vida, senão você vai morrer no deserto. Você não vai chegar onde você deveria chegar. E as tuas bênçãos não vão chegar porque você está murmurando. Porque você está reclamando. E Deus não se agrada disso. Deus não compactua com isso. Portanto, jamais devemos murmurar. Ao invés disso, devemos temer a Deus e confiar nele, aceitando com prazer o seu propósito, a sua provisão para nós. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Mas esse propósito só vai se cumprir quando eu entrar na linha do propósito. Quando eu parar de murmurar, quando eu parar de desobedecer. Quando eu entender o propósito que Deus tem para mim. As coisas vão acontecer. E você vai sair da estagnação e vai chegar aonde você quer chegar. Mas primeiro você precisa entender que nós precisamos tirar alguns pesos de nós mesmos. A murmuração, a reclamação, as discussões. Porque Deus quer fazer coisas novas. Mas não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Porque o vinho vai estragar. Então não tem como Deus derramar uma unção nova sobre nós, se nós estamos murmurando, reclamando. Se nós estamos olhando para trás, como o povo do deserto fez. Se nós estamos desejando aquelas coisas que ficaram lá atrás. Como que Deus vai derramar uma unção nova se a sua mentalidade ainda é velha? Se você ainda está olhando para o passado, você ainda está vivendo o passado. O Senhor quer, Ele quer mais do que ninguém, que sejamos melhor a cada tempo. Mas tudo depende de nós. Tudo depende de nós deixarmos o passado e começar a viver o presente, para que o futuro seja melhor. Eu preciso entender isso. Enquanto eu não entender isso, que eu preciso largar o passado, preciso largar as mazelas do passado,
para viver o hoje, para entender o futuro, eu nunca vou conseguir viver melhor. Eu preciso largar esse passado. Preciso largar essa murmuração. Preciso largar essa desobediência. Preciso largar o pecado para viver uma nova vida em Cristo. Uma vida que vai me levar, como a Bíblia diz, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É essa vida que vai me levar para a presença do Senhor e para a glória com Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que você começasse a orar ao Senhor e começasse a pedir perdão para Ele. De quantas vezes você reclamou, de quantas vezes você falou coisas que não deveriam falar. De quantas vezes você murmurou da sua vida, murmurou da sua igreja, murmurou do seu trabalho, murmurou da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. São tantas murmurações, são tantas reclamações que nós temos. Reclamações nós temos muitas. São tantas que nós olhamos só para as reclamações, só para as dificuldades, só para os problemas. E esquecemos de olhar para o Todo-Poderoso. Esquecemos de olhar para aquele que pode solucionar o nosso problema. Esquecemos de olhar para aquele que pode mudar a nossa história. Fecha teus olhos e começa a orar ao Senhor. Dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero viver um novo tempo na tua presença. Eu quero viver, Senhor, o teu sobrenatural. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero morrer no deserto como aquele povo morreu. Eu quero chegar na terra prometida. Eu quero alcançar, Senhor, os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Nessa noite, Senhor, fala comigo. Fala conosco. Ministra aos nossos corações. Quebranta, Senhor. Traz quebrantamento, Senhor, às nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, de Ti todos os dias. Porque sem a Tua presença, Senhor, nós vamos voltar a reclamar. Sem a Tua presença, Senhor, nós vamos voltar às reclamações. Sem a Tua presença, Senhor, nós vamos olhar somente para os defeitos. Mas hoje, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, olhar para o alvo que é Cristo. Queremos olhar, Senhor Deus, para a Tua presença. Queremos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua provisão. Senhor, eu sei que hoje está difícil, mas amanhã o Senhor vai trazer a provisão. Senhor, eu sei que hoje, Pai, estou passando uma situação complicada, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor é quem vai solucionar, e eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, obrigado por tudo. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem nos concedido, pelo emprego, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós podemos olhar para trás e podemos, Senhor Deus, hoje ver quantas coisas o Senhor fez. Quantas coisas o Senhor está fazendo. Quantas coisas o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe. E nós queremos viver, Senhor, uma vida sem murmuração. Queremos viver uma vida na Tua presença, agradecendo todos os dias o que o Senhor tem feito. Todos os dias o que o Senhor tem realizado, Pai. Muitas vezes nós não somos nem merecedores do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não somos nem dignos, Senhor, de estar murmurando, porque o Senhor é o dono da terra. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem põe.
Nós devemos apenas confiar em Ti. Confiar em Ti. Confiar no Teu milagre. Confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Tu és santo, Senhor. Nós aqui precisamos todos os dias ser melhor. Nós aqui precisamos todos os dias olhar para a cruz. Glória a Deus. Se você se sentiu tocado e deseja vir à frente, orar no altar do Senhor, você pode vir.